Deixa eu ver. Analisa esse bosta aí, vai, ô teu merda, preto. Teu merda, preto. Bom, infelizmente em muitas comunidades de vários jogos, principalmente jogos competitivos, onde você faz de tudo pra ganhar e acaba se estressando com outros jogadores, existe um grande problema. Pessoas tendo falas racistas e preconceituosas o tempo todo. Inclusive, influenciadores que soltam umas falas super nojentas e que no fim a comunidade passa pano pra elas só porque a pessoa faz parte da comunidade. E eu sei como funciona jogo de tiro, porque eu jogava muito Call of Duty, eu comprei o MW2, o MW3, porque, cara, eu acho que o jogo é bom, é divertido pra você passar o tempo, principalmente com amigos. E dentro do COD tem um modo de jogo que eu jogava muito, que quando você pega 30 kills seguidas, você chama uma nuke e termina o jogo. Eu já consegui pegar essa nuke algumas vezes, é uma coisa bem difícil mesmo, mas como todo mundo ali tá super concentrado, tem muito player, tanto do seu time quanto do time inimigo, que tão putos da vida o tempo inteiro. Então a galera já começa a se xingar de tudo quanto é nome, uns negócios absurdos mesmo. Inclusive, quando eu jogava, os caras sempre me xingavam muito por eu ser mulher, e eles não aceitavam que morreram pra uma menina, sabe? Então eu sei que é normal ter um certo ódio em todo jogo, principalmente jogo de tiro, mas você chegar ao ponto de ter falas racistas, intolerantes e nojentas, aí já é uma outra história. Não tem como a gente simplesmente aceitar isso como se, nossa, é só mais uma coisinha do jogo, porque chega a ser preocupante como as pessoas estão normalizando esse tipo de coisa. Enquanto eu tava vendo alguns vídeos de COD, eu acabei me deparando com um influenciador chamado Blade. Eu nunca tinha ouvido falar dele antes, até porque eu já não acompanho tanto os vídeos de COD como antes, mas o Blade tem um canal no YouTube com 100 mil inscritos, ele cria conteúdo de COD e é bem conhecido dentro da comunidade, mas é aí que veio o problema. No meio de uma live que ele tava fazendo no YouTube, ele tava jogando e falou o seguinte: Meu Deus, vai no bondinho. Lavara, tô varando, quebrado. Deixa eu ver. Analisa esse bosta aí, vai, ô teu merda, preto. Teu merda, preto. Olha, só de levar em consideração que ele já tinha matado o cara e já tinha vencido a troca de tiro, já não fazia o menor sentido ele xingar alguém, muito menos ser racista. E assim, eu não preciso virar professora de escolinha pra vir aqui explicar o quanto é nojento e ridículo isso, porque você falar pra alguém com a intenção de ofender a pessoa, isso já mostra muito do seu caráter, independente de ser um jogo competitivo ou não, isso aí tanto faz. Porque você sendo um influenciador, o mínimo que você tem que fazer é dar exemplo pras pessoas, afinal você influencia muita gente. E a live do Blade, ele pega o quê? Sei lá, de 3 mil a 10 mil viewers, isso aí já é coisa pra caramba. Então, além da live ali que tá acontecendo, vão sair clipes depois e o pessoal vai começar a ver, isso vai influenciar muita gente. Mas assim, pelo Blade ser da comunidade de COD e a galera de lá ser bem unida, começaram a jogar tudo isso pra debaixo dos panos, fingindo que não foi nada demais. Mano, isso é simplesmente bizarro. Coisa de você sempre achar comentários assim. É só por isso que ele tá sendo cancelado? Eu achei que era algo que eu digo normalmente nas partidas. Pelo que as pessoas estavam falando, eu pensei que ele tivesse falado uma atrocidade. Nada a ver cancelar o cara. Prejudicaram o moleque. Mano, você tá de brincadeira, né? Tem centenas de comentários assim, não são só esses que eu tô mostrando aí não, tá? E simplesmente normalizaram o racismo. Isso me faz questionar muito sobre a índole da comunidade de COD, porque uma coisa é você gostar da pessoa e pensar, putz, o cara fez merda, eu espero que ele melhore, né? E outra coisa completamente diferente é você menosprezar as atitudes dele falando, ah, foi só isso que ele fez? Diminuindo o erro da pessoa. Pois é, né? Nossa, esse pessoal da internet é fogo, viu? Não pode nem ser racista mais, que eles acham ruim. Imagina só, né? Usar a cor de uma pessoa como uma ofensa, não pode mais. Olha que absurdo, gente. E sim, eu tô sendo sarcástica, pra quem não entendeu, tá? Porque isso é muito bizarro. E a comunidade normalizou tanto isso, que parece que o errado é você criticar esse tipo de atitude. Tá tudo tão virado de cabeça pra baixo que hoje, se você critica o racismo, vem alguém dizer que você é mimizento. E, mano, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Provavelmente vai vir alguém da comunidade de COD me xingar aqui nos comentários, porque sempre tem alguém. Não que eu me importe, né? Mas se você aceita coisas assim, lamento dizer, mas você faz parte do problema. Pelo visto, tá sendo mais fácil falar que foram as pessoas que prejudicaram Blade por mostrar uma atrocidade que ele mesmo disse, do que simplesmente a comunidade aceitar que ele falou merda e que as críticas que ele recebeu foram merecidas. Claro que eu não tô falando sobre quem manda hate pesado, tipo, falando vai de F e coisas assim, porque eu não compactuo com esse tipo de atitude, porque quem fala coisas
assim só se igualam ao comportamento podre que tá criticando. Mas o fato é que ele errou. E não tem como negar isso, porque passar pano pra esse tipo de atitude é uma coisa muito bizarra. E assim, mesmo que esse caso tenha acontecido algumas semanas atrás, eu acho que vale muito a pena comentar sobre isso ainda, porque esse é um problema recorrente, não é o primeiro e infelizmente não vai ser o último. E o objetivo desse vídeo não é atacar o Blade como pessoa, até porque eu nem conheço o cara, e sim falar de um problema muito maior que tudo isso representa. Então, apesar de tudo, eu peço que, por favor, não taquem hate no cara, nem vão comentar lá, porque não tem motivo. Com esse vídeo aqui, eu só quero que vocês consigam entender o ponto que eu tô trazendo aqui, e é só isso. E voltando àquele assunto que a gente tava falando, das pessoas defendendo, os caras seguem fazendo isso infinitamente. Me explica aí, por que ele chamou um cara de quanto tava bravo, então? Um cara que ele não conhece e não sabe a cor de pele, muito menos a etnia da pessoa. Claramente ele falou isso pra tentar desmerecer o cara. Ele mesmo reconheceu isso. E aí vem o cara e fala assim: você também já deve ter falado algo do tipo, ou até pior, quando tiltava. Infelizmente, hoje em dia, isso é um xingamento comum nas comunidades de games. E eu não disse que o que ele falou é certo e nem que apoio isso. Eu só disse que o jeito que ele falou não tinha necessidade de tanto hate, sendo que tem famoso que fala coisa pior por aí e não acontece nada. Não acontece nada justamente por isso, porque tem muita gente que adora esse pensamento nojento de ai, mas tem gente que faz pior, então isso aqui nem é tão grave. E é esse tipo de pensamento que abre mais margem para as pessoas fazerem merda e saírem impunes. O pessoal que normaliza isso só é esquisito, porque seguindo essa linha de raciocínio, você pode fazer qualquer coisa errada que não vai ter problema. Ah, eu posso roubar porque tem gente que mata, então nem é tão pesado assim, né? Se você fala merda, é muito mais do que merecido você receber críticas por isso. E se você não quer que isso aconteça, simplesmente não vire um influenciador. Porque se você vira um influenciador, você é criticado até quando você não faz nada. Tem muita gente que fala atrocidades jogando? Tem, mas a maioria dessas pessoas não são influenciadoras. Eu não preciso falar o óbvio que é errado da mesma forma, porém nesse caso tem uma diferença absurda de um random de internet pra um influenciador. Porque os randoms, eles não vão ser cancelados, porque ninguém conhece eles. No máximo, assim, eles vão receber umas denúncias, vão ser banidas do jogo. Agora, se você é um influenciador, você vai ter que ouvir sim, você vai ter que entender e aguentar as consequências do que você fez ou disse. Porque nada mais justo que isso, né? Imagina só se quando a gente fizesse alguma merda, as pessoas fossem e começassem a passar a mão na nossa cabeça. Não tem como. E não é só jogador de COD que toma hate, não. Tem gente que toma hate por muito menos que isso, viu? O cara não tem culpa se a gíria do mundo competitivo é essa. Quem cancela por isso é porque não é gamer, não joga, não vive isso que vivemos todos os dias. Eu, sendo uma pessoa que já jogou muito, eu entendo que jogando ali no calor do momento, muita gente acaba falando várias coisas erradas, só que isso não significa que você também tem que falar. E eu me refiro especificamente a coisas preconceituosas, racismo, xenofobia, esse tipo de coisa, sabe? Porque uma coisa é você xingar alguém de algum palavrão na hora da raiva, e outra coisa completamente diferente é você usar uma cor de forma pejorativa pra ofender a pessoa. Principalmente porque o Blade sabia que tava fazendo coisa errada. Se ele não soubesse, ele nem teria feito um vídeo pedindo desculpas por isso, né? Então, se ele fez um vídeo, é porque ele sabe que falou bosta e que precisa correr atrás do prejuízo. E se não fosse nada demais, como muitos aí estão falando, né? Ele não teria perdido os patrocínios que ele tinha e nem teria sido expulso do Bensa. Porque é óbvio que nenhuma marca quer ser divulgada por alguém que fez o que ele fez. E pra quem não sabe, Bensa é tipo uma liga cheia de jogadores conhecidos e influenciadores da comunidade de COD que jogam bem. E o Tony Boy, que também é um jogador de COD, fez uma postagem falando justamente sobre isso. Tô vindo a público me posicionar a respeito do acontecimento envolvendo um dos integrantes da tropa, no caso o Blade, e esclarecer algumas coisas. Como medida imediata, iremos afastar um influencer da nossa casa, time, projetos e ações que estavam em andamento. Em 8 anos de carreira e 5 anos gerenciando grandes projetos, sempre reforcei nosso compromisso com a diversidade e inclusão, e esse tipo de atitude não é condizente com o que queremos passar como time e nem eu como pessoa. Espero que esse acontecimento faça o Blade refletir sobre os seus comportamentos e o faça evoluir como ser humano e criador, e acima de tudo, aprender a usar sua influência positivamente. Peço em meu nome e em nome de toda a tropa do Bensa, sinceras desculpas e reforço a criação de mais protocolos internos e acompanhamento para os talentos envolvidos à tropa.
justa. Seguimos comprometidos com conteúdos alinhados com os valores sociais que defendemos e com a responsabilidade que o ambiente digital exige. E é por isso que quando o Blade foi expulso do Bença, teve todo aquele baque gigantesco na imagem dele, porque isso mostra que até a própria comunidade que ele estava ali inserido e que apoiava ele, entendeu a gravidade do que ele fez. Mas antes de comentar o pronunciamento do Blade, vamos pensar o seguinte: por que tem tanta gente que normaliza isso nos jogos? Foi justamente porque fizeram isso lá no começo e ninguém deu muita bola, sabe? Então, hoje em dia virou uma coisa meio que normal pra maioria das pessoas que jogam COD, e não só COD, mas também qualquer jogo que tenha chat de voz. E aconteceu um caso no cenário brasileiro de Valorant que foi a mesma situação do Blade. Foi com outro jogador profissional, né, um streamer, e o cara simplesmente perdeu tudo. Ele foi expulso do campeonato, o time desligou ele, a própria comunidade de Valorant não passou pano pra isso. E eu, sinceramente, não vi ninguém diminuindo o erro dele. Eu não vou falar o nome do cara, porque isso faz, sei lá, uns 3 anos por aí, e também não vem ao caso, né? Mas ver a comunidade do COD o tempo todo diminuindo a situação como se não fosse nada demais, pra mim foi um choque, sabe? Coisa que eu realmente não tava esperando. Então, se lá atrás a comunidade de COD tivesse cortado essas atitudes, é claro que ainda existiria racismo e intolerância no jogo, até porque é uma coisa incontrolável, qualquer jogo vai ter alguém falando merda, mas com certeza iria acontecer bem menos do que vem acontecendo hoje em dia. E eu me refiro principalmente a criadores de conteúdo, tá? Porque tem vários por aí que vem fazendo merda, só que por serem os queridinhos da comunidade, ninguém fala nada sobre isso e ainda pagam pau pra eles, tá? Eu acho isso super tosco, porque, cara, não é só porque é amiguinho que você tem que passar pano pra ele, não. E eu falo isso justamente porque eu jogava COD, eu sei muito bem como é, eu já ouvi muita coisa que eu não posso nem falar aqui pra vocês, só que o máximo, assim, que eu fazia quando eu tava com raiva era chorar de ódio desse jogo, porque era muita situação estressante. Inclusive, eu parei de jogar por isso. E pra quem nunca viu, o negócio é bem assim, ó. Por baixo, por baixo. Por baixo tá meu pai, aquele Ué, Meu você pai tá xingou. morto já, rapaz. Foi comprar cigarro, foi embora de desgosto de você. Igual seu pai. Igual seu pai. Calma aí, ô bando de velho desgraçado, vamos parar de se xingar. Você, seu lixo. Eu vou passar meu cu cheio de merda no prato de comida. Eu vou vencer. Merda. Meu Deus. Mano, vamos Cala a pegar boca, pra sua lá. vagabunda. Não cuidou ainda Ai. desse teu corrimento? Desgraçada. Nossa, meu Deus, ele odeia mulher. Esse demente. Calma, moço. A gente já sabe que tu gosta de pica. Calma. Gosta de bica. E eu digo pra vocês que é dessa pra pior, tá? Porque você ouve uma merda, um segundo depois já tem uma merda pior ainda, e só vai escalando. E eu também acabei encontrando um vídeo muito interessante aqui. Toma aí 1000zão pro café da manhã, meu parceiro. Me devolve depois, hein? O cara mandou 1000 conto, que porra é essa? Aqui foi o salário do mês inteiro do Airinho. Enquanto tu critica, eu tô ganhando. O cara mandou mais um K. Que porra é essa? Ô filho da puta, essa porra aqui não é roubo de dinheiro. O cara doou R$2.000 pro Blade. Você tem noção disso? É uma quantia extremamente alta pra você doar assim de uma vez. E assim, se o cara doou essa quantia é porque ele realmente gostava do Blade. Acho que ele vai dar a mesma sorte que ele deu, esse fracassado do caralho no destino filho da puta. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria pra esse tempo. Antes de eu fazer esse donate pra esse stream, velho. Agora, antes de eu ajudar alguém, vou em busca de conhecer a pessoa, porque o cara é xenofóbico, racista, e o pior de tudo é que tem gente que apoia isso. Eu moro no Nordeste, mano, e o cara ser xenofóbico e se machucou muito, então Blade se errou, decepcionou, e velho, não dá pra apoiar isso, mano. E vocês podem ver que o cara que fez a donate, ele é nordestino. Então ele já fez doações pro Blade por gostar do conteúdo dele. Só que no meio do jogo ali, que o Blade tava puto, ele foi xenofóbico, depois ele foi racista. Então o cara que tinha feito a doação, ele ficou super decepcionado, até se arrependeu de ter feito a doação, só por causa da atitude que o Blade teve falando essa merda. E assim, eu entendo quando falam que o Blade é um personagem e tal, só que, gente, tem coisas e coisas, né? A gente também tem que ter limites. Não é à toa que
que muita gente ficou decepcionada com ele. Então, ao mesmo tempo que tem muita gente dizendo que não foi nada demais, também tem pessoas que ficam genuinamente tristes com ele porque acompanhavam o trabalho do cara e admiravam ele. Isso é super compreensível, né? Afinal, eu também ficaria muito triste se uma pessoa que eu acompanhasse e gostasse muito fizesse uma coisa absurda. E esse daqui foi o pronunciamento que ele fez. Rapaziada, esse vídeo aqui é um pedido de desculpas. Eu queria pedir desculpas aí pra todo mundo que se sentiu ofendido perante a minha fala na minha última live. Eu não preciso nem explicar o que eu falei ou o que aconteceu. Em 3 anos de Warzone, eu nunca falei nada igual. Em mais de 3 anos de live, em mais de 3.000 horas de Warzone, eu nunca falei nada parecido. Eu sempre repudiei esse tipo de palavreado. Eu sempre repudiei em live, eu sempre repudiei, mano, no jogo, em todas as formas, eu sempre achei isso algo nojento. O cara errou, isso aí é um fato, mas ele pelo menos reconheceu isso, fez um vídeo pedindo desculpas e tal, então não dá pra ficar martelando eternamente o erro dele, porque se ele realmente se arrependeu do que ele fez, eu acredito que ele pode tentar melhorar como pessoa, e com o tempo, quem deixou de assistir talvez volte, e os patrocínios que ele perdeu podem voltar se eles virem uma mudança verdadeira partindo dele. E assim, eu sei que todo mundo erra, e não é porque eu tô aqui fazendo um vídeo de opinião que eu nunca cometi erro, tá? Porque sim, eu já errei também como qualquer outra pessoa, mas o importante mesmo é a gente perceber onde errou, tentar melhorar todos os dias. Eu só espero de verdade que o Blade tenha sido sincero no pedido de desculpas, porque o que eu mais vejo acontecendo hoje em dia são pessoas que fazem vídeos pedindo desculpas porque perdeu alguma coisa e, cara, não vale a pena. Se arrepender só porque você teve um prejuízo financeiro não é arrependimento de verdade. Não vou afirmar nada porque eu não conheço o cara, não sei como ele é no off, então o que resta pra gente é torcer pra que ele realmente melhore, e é isso. Mas o que eu queria trazer nesse vídeo é que mesmo quando algumas pessoas fazem coisa errada, tem gente que compactou com isso, defende o cara até o fim, mesmo depois de ver um clipe da pessoa tendo uma fala preconceituosa, seja racista, xenofóbica, o que for. Uma coisa é você aceitar o erro da pessoa e esperar uma mudança, e outra coisa completamente diferente é você menosprezar o erro da pessoa só porque você gosta dela. E o ponto principal aqui é, não dá pra você passar pano pra esse tipo de atitude só porque você gosta do criador. A gente pode gostar da pessoa, gostar do criador e tal, mas quando ela faz coisa errada, a gente também tem que saber reconhecer sem ficar inventando desculpinha esfarrapada pra defender a pessoa. Então, no fim, a ideia desse vídeo é essa: refletir sobre o que a gente consome e o que a gente defende. Porque, cara, parece que a cada dia que passa fica mais difícil fazer coisas óbvias entrarem na cabeça das pessoas porque elas simplesmente se recusam a aceitar. Mas, enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acham disso tudo, se vocês já passaram por alguma coisa parecida jogando algum jogo, porque eu sei que o que não falta são relatos em jogos. E é isso, gente. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.